Olá pessoal, vamos dando continuidade aqui às nossas aulas do curso de Android. Na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre fragments, mas vamos falar sobre a comunicação entre os fragments, tá? Isso para quê? Para que quando, deixa eu abrir aqui o nosso exemplo. Pronto, está aqui o exemplo. O que acontece? A gente tem que comunicar entre os fragments para que quando a pessoa clique em um item da lista, ele informe que o segundo fragment deve ser atualizado, deve ser substituído. Do mesmo jeito, se eu tiver aqui num dispositivo com a tela menor, se eu clicar num elemento do fragment, ele informe que ele próprio tem que ser substituído, tá certo? O importante nesse conceito é a gente lembrar que um fragment ele não deve se comunicar diretamente com o outro. Por quê? O fragment ele é uma estrutura modularizada. A ideia é que você possa utilizar ele em diferentes locais do seu app. Então, não tem muito sentido, não é uma boa prática você pegar e fazer essa comunicação direta, porque no primeiro momento o fragment da esquerda ele está comunicando com o fragment da direita. Mas se tu mudar, vou fazer uma outra estrutura para uma TV agora, usar Android nas TVs se popularizou. E aí tu vai ter que lidar tanto com a comunicação com fragments da direita, quanto vai ter que lidar com a comunicação de um terceiro fragment que tu for inserir, e aí isso vai virando uma bola de neve e fica difícil de gerenciar tudo isso. Então, quem é que faz essa gerência? É a Activity que contém os fragments. Ela que decide quem que vai ser inserido, quem que vai ser removido. Ela pode até passar uma informação extra para o fragment, tá? E aí como é que você lida com isso? No fragment que tem esse controle, que quer passar alguma informação para a Activity principal, a gente vai criar uma interface, um contrato que a Activity vai ter que aceitar e vai ter que lidar com ele justamente para esse tipo de informação. Então, no nosso fragment da esquerda, a gente vai criar um contrato, a gente vai criar uma interface que todo mundo que implemente esse fragment vai ter que implementar essa interface. Então, por exemplo, se eu usar o left fragment na minha activity, a minha activity vai ter que implementar essa interface, que é justamente como ela lida com a ação do fragment. Se eu quiser colocar esse left fragment em outra activity, essa outra activity também vai ter que implementar essa interface, que vai ser como ela vai lidar com a ação do fragment. A gente não precisa fazer uma interface para todas as ações do fragment. A gente só precisa fazer essa interface quando são ações externas ao fragment, quando ele precisa se comunicar com outro fragment, quando ele precisa mandar alguma atualização de alguma coisa. Tudo que é dentro do nosso fragment, que é exclusivo dele, a gente não precisa fazer interface, a gente lida internamente dentro do próprio fragment. E aí, o que vai acontecer com o nosso fragment? Ele vai pegar e deixa eu abrir aqui. E quando o usuário clicar em algum desses ícones, desses itens, a gente vai enviar uma informação para a main activity dizendo, olha, ele clicou na fragment 01, carrega aí a fragment 01, seja no espaço da direita se for um tablet, seja se for na própria tela principal. Ah, clicou na fragment 02, ele vai enviar uma informação para a main activity, olha, ele clicou no fragment 02. E aí a minha Active vai dizer, ah, beleza, como é que eu lido com isso? Eu lido com isso carregando o fragment 02. Então, vamos lá. No meu fragment principal, eu vou criar uma interface de callback. Eu vou chamar aqui on left selected
listener mCallback. Ele está me dando erro porque não existe ainda essa interface. Está aqui a minha interface. Então, o que é que acontece aqui? Eu estou criando esse callback e dentro dele ele vai ter um método chamado onItemSelectedListener, que eu vou passar uma string com o nome do item. Eu poderia passar qualquer informação aqui, um ID, um enum, se eu quisesse fazer as coisas mais organizadas, qualquer informação. E a MainActivity vai receber esse método, vai ter que implementar e fazer o tratamento. Então, vou abrir aqui a minha lista de conexões e vou chamar o método setOnItemClickListener. O que é que esse método faz? Ele cria um listener para cada item que foi clicado e ele vai gerar uma ação justamente para esse item, para quando ele for clicado. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar o meu callback, vou chamar o método dele e vou passar o nome do meu item. Eu vou passar esse valor aqui, ó. Ele está me passando a posição que foi chamada. Então, se chamou na posição 1, ele vai mandar fragment 01, se for na posição 2, vai ser fragment 02 e por aí vai. Ok? A última coisa que eu vou fazer aqui é o que? Eu vou sobrescrever, override, o método onAttach. Para quê? Para garantir que o cara está implementando, a classe está implementando o meu método. Então, vou fazer aqui um try catch. Isso aqui é só para garantir que ele vai realmente implementar a minha interface, ok? Então pronto, o trabalho na minha fragment que vai passar uma informação já foi feito. Criei aqui uma interface, implementei nela um método que será chamado quando eu tiver alguma informação para passar para a minha classe de cima, para a minha MainActivity, no caso, e garantir que ela vai implementar essa interface. Para garantir, estou aqui com a minha MainActivity, tenho aqui meu left fragment, mas não estou implementando a minha interface. Vou executar isso no meu smartphone. Deu um erro. Vamos ver aqui no Android Monitor o que foi esse erro. Olha aqui, causado por class cast exception. MainActivity must implement onLeftSelectedListener, ou seja, eu tenho que implementar essa interface. Então vamos lá. Ela estende MainActivity e implementa left fragment onLeftSelectedListener. Implementei e agora o que é que eu vou fazer? Eu já recebo uma string com o nome do fragment que foi chamado. Lembrando de novo, eu poderia passar qualquer outra informação. E eu vou lidar justamente com isso.
criar um objeto do tipo Fragment Manager, justamente para fazer esse gerenciamento de inserir ou substituir, por aí vai. Vou criar um fragment. Então, a gente vem para o nosso primeiro ponto. Se eu estiver trabalhando com um tablet, eu vou fazer essa substituição no container secundário. Se eu estiver trabalhando com um smartphone normal, eu vou fazer essa substituição no container principal. Para quem não se lembra, a gente tem duas activities aqui. A activity main normal, ela só tem um frame layout, só tem um container, que é justamente para smartphones. E eu tenho uma segunda activity main large, que contém dois frame layouts justamente para aproveitar melhor esse espaço. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu vou fazer, aliás? Se o meu dispositivo for considerado large, o meu container ele será RID container secundário. Se ele não for, ele vai continuar com o formato do container principal. Isso aqui é só para gerenciar e substituir no elemento certo. Essa variável aqui, isLargeDevice, eu estou pegando aqui no método onCreate. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou verificando se o container secundário é diferente de nulo, ou seja, se ele existe. Se ele existir, o dispositivo vai ser considerado large. Se ele não existir, o dispositivo não será considerado large. Só que é implementado até na primeira inicialização, que é na hora que ele decide qual ActivityMain ele vai carregar. Se for um dispositivo large, ele faz o carregamento do segundo fragment na segunda tela, senão ele só deixa na primeira tela. Isso aqui ainda é aquela parte para garantir que ele vai carregar os layouts direitinho, não é nem para fazer a comunicação. E aí, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um switch, vou verificar o nome deste meu item, e caso ele seja fragment01, eu vou fazer o que? O meu fragment será realmente new write fragment01. Então, o que é que eu estou fazendo aqui de novo? Eu estou verificando qual é a informação que foi passada pelo left fragment e, de acordo com essa informação, eu estou carregando um fragment diferente. Eu precisei aqui fazer o carregamento desse fragment porque o switch ele gera um erro se o valor não tiver algo já preenchido. Então, coloquei aqui mesmo só para ter algum valor preenchido. Por último, vou utilizar a minha classe manager para fazer justamente a transaction e substituir esse elemento. Estou aqui chamando o método replace ao invés do método add, tá? O que é que o replace ele vai fazer? Ele vai substituir um elemento por outro. Vou informar para ele qual é o meu container, qual é o frame layout que eu vou utilizar. Por isso, foi importante fazer aqui a minha verificação, se ele vai substituir o container principal quando for um smartphone, ou se ele vai substituir o container da direita quando for um tablet. Além disso, eu preciso passar qual fragment que ele vai inserir lá, que foi definido aqui no meu switch. Por último, eu vou chamar também o método add_to_backstack. O que é esse add_to_backstack? Ele garante que quando eu aperte no botão de voltar, eu volte para o fragment anterior. Se eu não adicionar esse método, ele vai
quando eu apertar o botão voltar, ele vai fechar a minha tela, já que está tudo na main activity. Então, quando tu aperta voltar, ele pensa, ah, estou na main activity, voltar para onde? Fechar. E por último, vou chamar o commit, que é para salvar as minhas alterações, tá? O importante aqui não é nem como você vai fazer a troca desses fragments. O importante é que você entenda que para existir comunicação, um fragment nunca comunica diretamente com o outro. Ele comunica com a sua activity e ela transfere a informação para o segundo fragment, tá? Como é que isso é feito? Isso é feito através da criação de uma interface no fragment que precisa mandar alguma informação e essa interface é implementada na activity que possui o fragment. Vamos executar. Olha aqui, ó, executei normal, abri o primeiro fragment, fragment 01, o que foi que ele fez? Ele carregou o write 01 fragment que tem aqui fragment 01. Quando eu aperto no botão de voltar, ele volta normal. Fragment 02, mesma coisa. Fragment 03, mesma coisa. E aqui, tranquilo, tá, gente? Se eu quisesse, eu tivesse uma lista de itens ou de um objeto e eu quero que quando eu clique no fragment ele carregue essa informação com outro objeto. Aí basta que eu carregue o fragment e passe nele essa informação extra. Essa informação extra a gente vai passar através de um intent, que é o que a gente vai ver nas próximas aulas, se não for na próxima aula. Vou fechar o smartphone e vou fazer a mesma coisa no tablet. Olha só, carregou aqui e ele está carregando os fragments justamente de acordo com a maneira que eu desejo. E é isso, tá? Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu tento responder assim que possível. E tchau!